Alguma vez na história da humanidade já ouviu falar de um partido político que serviu dois países? Hoje eu trago para vocês de um histórico partido político que efetivamente serviu dois países. PAIGC tem a denominação de Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde. Foi efetivamente fundado em 1956, encabeçado por Amílcar Cabral, o seu irmão Luís Cabral, bem como o Aristide Pereira de Cabo Verde. Foi efetivamente um partido que foi criado para que pudesse, acima de tudo, lutar contra a opressão colonial e, todavia, tornar os seus dois países independentes. Este mesmo partido é histórico porque também fez parte da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, ou seja, todas as colônias portuguesas a nível do continente africano decidiram criar frentes fortes, no caso falamos de São Tomé, Moçambique, Angola e depois Cabo Verde e Guiné-Bissau, que efetivamente decidiram criar partidos políticos cada país para efetivamente fazer frente à opressão colonial portuguesa. Mas o curioso aqui que nos salta à vista é efetivamente que, quer seja Cabo Verde e Guiné-Bissau, teve um só partido que teve maior abrangência, ou seja, um partido decidiu servir dois países. Isso é algo novo, é algo curioso que efetivamente as pessoas não teriam noção que o PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, foi efetivamente fundado para servir os dois países. Liderado por Amílcar Cabral, coadjuvados quer seja por seu irmão Luís Cabral, bem como o Aristide Pereira de Cabo Verde, foi efetivamente uma luta acérrima que se conseguiu cumprir os objetivos em duas etapas. Ou seja, Guiné-Bissau conseguiu alcançar a independência em 1973 e 2 anos depois Cabo Verde conseguiu alcançar a mesma independência, tudo graças ou tudo encabeçado com a luta do PAIGC. Todavia, esse mesmo partido PAIGC começou a se notar certos enfraquecimentos esses que se viam efetivamente que eram tidos como traições. Só vocês terem como, por exemplo, que Amílcar Cabral foi assassinado em 1973, no caso no mês de janeiro, que era o ano derradeiro para efetivamente se celebrar a independência. Ou seja, Amílcar Cabral morre em janeiro e no mês de setembro de 1973 celebra-se a independência. Todavia, seu irmão Luís Cabral tomou as rédeas do país, governou o país até 1980. No caso de Cabo Verde, foi efetivamente em 1975 que Cabo Verde alcançou a independência e, acima de tudo, foi governado pelo mesmo Aristide Pereira, que efetivamente foi um dos principais percussores também para a criação deste mesmo partido. Só que no ano de 1980, cede-se um golpe de Estado na Guiné-Bissau. Ao ser perpetuado o golpe de Estado por Nino Vieira no ano de 1980, Nino Vieira era efetivamente também um dos membros do partido, e isso fez com que todo aquele percurso histórico do PAIGC, no caso, se destruísse. De que forma? Cabo Verde teve que se desmembrar desse mesmo partido por ter percebido que o partido estava a se destruir, ou seja, haviam fortes históricos de traições no seio daquele mesmo partido. E isso fez com que efetivamente no ano de 1980 Cabo Verde se desmembrasse do PAIGC e criou o seu próprio partido denominado PAICV, que é Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Ou seja, hoje em dia PAIGC existe, que é um partido político que pertence apenas à Guiné-Bissau, e também agora existe o PAICV, que efetivamente é um partido político que pertence a Cabo Verde. Todavia, atualmente, Cabo Verde é liderado pelo presidente José Maria das Neves, que é um dos membros do PAICV, que é o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, e efetivamente a Guiné-Bissau, que é um país com fortes históricos de golpes de Estado e instabilidades, no seio do próprio partido tem havido também
fortes instabilidades. E isso efetivamente pode-se dizer que atualmente o PAIGC não está na liderança, ou seja, o partido político, apesar de ter a maioria no parlamento, apesar de ter um bom assento parlamentar, mas efetivamente ao nível da presidência, que é o presidente Omar Sissoko Embalo, não é líder nem é pertencente do partido PAIGC. Então, esse é efetivamente mais um vídeo que decido trazer aqui uma história curiosa que efetivamente existe ao nível da história um partido político que serviu dois países. E isso, para quem conhece o mapa da África, só vocês verem aqui o mapa da África, aqui, quer seja Cabo Verde e a Guiné-Bissau, são países que não fazem fronteiras. Mas o fator língua e o fator irmandade fez com que essas duas nações, esses dois países, efetivamente na altura, duas províncias ultramarinas de Portugal, fizeram com que efetivamente pudessem lutar para que, quer seja na Guiné-Bissau, bem como Cabo Verde, pudessem alcançar a independência. No caso, criaram o PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, mas que efetivamente, por alegadas traições no seio do mesmo partido, cedeu-se a morte de Amílcar Cabral em 1973 e o golpe de Estado de 1980 fez com que em 1980 entornasse a gota d'água para que efetivamente Cabo Verde pudesse se desmembrar desse mesmo partido e criar o PAICV, que é o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, mas praticamente com os mesmos ideais a qual fazia parte do PAIGC, que efetivamente foi criado, liderado por Amílcar Cabral, Luís Cabral, bem como Aristide Pereira, que é efetivamente também o primeiro presidente da República de Cabo Verde. Hoje, infelizmente, encontramos que Cabo Verde é uma realidade claramente oposta àquilo que é a realidade guineense, Bissau-guineense, é assim que se pode dizer, porque efetivamente a Guiné-Bissau é um país que vive com constante caos, constantes problemas. Ao contrário, Cabo Verde é um país que se mostra que efetivamente é um dos países mais democráticos da África, apesar de que um país com poucos recursos, um país eminentemente pobre, mas efetivamente em termos políticos é um dos exemplos a seguir ao nível da África. E em termos políticos também é um país estável. Todavia, essencialmente mais um vídeo neste canal é acima de tudo um vídeo que visa agregar valor.